Olá, Duelos dos Sertões de volta no seu novo formato Mesa Redonda. Hoje com representantes dos nossos patrocinadores. Muito se falou nos duelos recentemente sobre quem vai pagar a conta, quem vai anunciar, como é que vai expor as marcas, quem patrocina a festa, quem estimula o esporte. Hoje nós vamos ouvir dessas pessoas o que pode acontecer. Vamos entender agora por que empresas como a Mitsubishi e a Cometa participam dessa jornada dos sertões, investem nos sertões. A MIT está aqui porque é o mais antigo dos patrocinadores dos sertões. E a Cometa está aqui porque é o mais novo patrocinador que a gente teve esse ano. Então são experiências complementares e eu tenho certeza que vocês vão curtir. Sejam bem-vindos, Tati e Fernando. É um enorme prazer ter vocês aqui. Também é uma enorme responsabilidade, mas a gente vai caprichar. Podem falar o que quiserem, o microfone está aberto, às vezes eu faço perguntas individuais e às vezes eu faço perguntas iguais para os dois. No Duelos, os entrevistados têm o ônus de se apresentar. Então eu quero que você se apresente, quem vocês são, família, prato favorito, time de futebol favorito, escola, enfim. Cada um de vocês se apresentem, não se incomode, mas a Tati não tem outra opção. Tati, obviamente. Quem é você? Como é o seu trabalho, sua família? Fala o que você quiser. Bom, vamos lá. Então, meu nome é Tatiana, eu trabalho no Grupo JCA, na aviação Cometa, né? Então, estou lá há 2 anos. Já fiz bastante coisa fora da caixa, coisas disruptivas, porque eu acho que isso é a coisa que mais me atrai, buscar esses tesouros escondidos e perdidos dentro da comunicação, dentro das viagens e dentro do Brasil. E a Cometa traz bastante disso, né? Então, moro em São Paulo, mas sou do interior, sou de Araçatuba. Fiz a minha primeira expedição aos 11 anos, fui de São Paulo até Porto Seguro de carro com os meus pais. Então, quando a gente fala que eu já era sertões e não sabia, realmente, é muito verdade. Então, acho que desde o começo, você falou que foi o mais novo, né? O patrocinador mais novo. E a gente conseguiu subir tudo em 1 semana e meia. Então, teve ônibus, teve muita coisa, teve muita força de vontade para fazer isso acontecer. E é um pouco isso que me move dentro da empresa, fora da empresa. E quando eu vejo alguma coisa bacana, como foi dos sertões, vamos fazer acontecer, colocar a mão na massa e fazer acontecer. Obrigado. Fernando, quem é Fernando Giulianelli? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Imagina, um prazer. Bem-vindo à Cometa, dentro do mundo dos sertões. Tenho certeza que vocês chegaram e não vão embora. Bom, Fernando Giulianelli, eu estou há 8 anos na Mitsubishi, apesar de ter uma relação com a marca há mais de 20 anos, como prestador de serviço. Depois o Eduardo me convidou para embarcar nessa história de ser o CMO da marca no Brasil. Estou envolvido com automobilismo, agora vou revelar a idade, há 30 anos, eu tenho 45. Nasceu e já começou a mexer com o automobilismo. Desde os 15 no mundo do automobilismo, corri de kart, corri na Fórmula Fiat, fui companheiro de equipe do Ingo, do Cacá Bueno, enfim, foi aí que a minha paixão pelo automobilismo começou. E num determinado momento da minha vida eu fui fazer faculdade de publicidade e aí acabei indo trabalhar em grandes agências e depois o automobilismo me reencontrou quando o Cacá Bueno, voltando para o Brasil em 2001, veio me fazer o convite para eu ser empresário dele na volta dele para Stock Car. E aí de lá para cá a gente montou a Reunion junto com o Geraldo Rodrigues e com o Guilherme Schaeffer e gerenciamos a carreira de vários pilotos, Christian, Burt, Zonta, enfim, Felipe Maluí, dá para falar bastante aí. E aí, em 2010, 2011, eu vendi a empresa para o Grupo ABC, para o Nizam, ia tirar um sabático e o Eduardo não deixou. Eu tenho 2 filhas, uma de 16 e uma de 14, sou casado já há muito tempo, estou há 26 anos com a minha mulher. E sou apaixonado por automobilismo, sou super fã do trabalho do Joaquim. Poucas pessoas sabem, mas quando o Joaquim veio para São Paulo, ele queria trabalhar com marketing esportivo e ele trabalhou na Reunion, a gente produziu a Fórmula Indy junto. E aí, quando ele estava nessa história do namoro com os sertões, ele me ligou
e eu dei uma força, então eu sou um dos culpados de a gente estar aqui hoje. Não fala isso lá fora, mas é um prazer ter você aqui. Eu conheci bastante o Geraldo porque eu fazia Fórmula 1, o Geraldo começou na Fórmula 1 com o Rubinho e a gente se encontrou bastante. A gente, na semana passada, conversou com o Joaquim e com o Duda Magalhães da Dream Factory e a gente estava discutindo a questão do marketing, que hoje em dia o marketing não é tanto uma exposição de marca, mas trabalha muito com diálogo com comunidades e trabalha muito nesse marketing que agora é moda das experiências, trabalha muito com a memória afetiva das pessoas. É isso mesmo no ambiente Meet Sertões, Cometa Sertões? É esse tipo de relacionamento com o mercado que vocês buscam ou ainda tem um pouco a discussão de exposição de marca? Tati. Bom, falar pela Cometa, né? Eu acho que a gente cria muito esse diálogo com os nossos clientes e com o meio, principalmente nas redes sociais, né? E não é você falar compre, compre, compre. Cada vez mais as redes sociais, as pessoas que estão assistindo lá querem ser engajados, querem ter essa experiência com a marca através das redes sociais, através do conteúdo, né? Então, para a gente é muito importante essa abordagem de conteúdo. A Cometa tem muitos, por exemplo, tem muitos lugares que precisam ser desvendados dentro do Brasil. Sei lá, você vai para Santos, você não imagina que lá tem a Laje de Santos, que tem uma experiência incrível de mergulho e está tão perto de São Paulo. Ou então mesmo no interior de São Paulo. No Brasil, o Brasil tem muitos tesouros e a gente precisa explorar esses tesouros do Brasil. Para a gente criar esse diálogo para os destinos de aventura. Então, é como eu, marca, eu consigo entender o universo do meu público, dos meus clientes, para eu produzir conteúdo específico e relevante para ele, para eu produzir uma experiência interessante para levá-los para os sertões, para eu trazer para o meu mundo. Então, para mim, para a Cometa, e eu acredito muito nisso, o patrocínio vem muito de encontro com essa experiência, para abrir esse diálogo, para conversar. E aí, qual que é o seu tipo de aventura? Então, mostrar um posicionamento, produzir conteúdo para mostrar para abrir esse diálogo dentro das nossas plataformas. Então, é essencial e não é mais aquela coisa, eu vou fazer um produto e mostrar que é tão importante para o meu cliente. É muito mais eu entender o cliente, entender o que eu tenho de produto e inserir aquele produto, a experiência, no ambiente do cliente. Então, para a gente é essencial esse posicionamento de patrocínio, esse posicionamento de conteúdo para trazer o cliente para a conversa. E é muito mais interessante para ele também. Você falou da Laje de Santos, que é uma atração incrível, mas a grande atração de Santos, todo mundo sabe, é a Vila Belmiro. Claro. Eu dei esse gancho para você, exato, muito obrigado. Fernando, além dessa discussão de experiências, vocês têm Mundo Meet, que é uma coisa revolucionária na indústria e tal. Vocês tiveram nos Sertões desse ano uma experiência muito rica com produção de conteúdo. A Agência Bird trabalhou com vocês e produziu coisas incríveis. Então, eu também queria um pouco a sua opinião nesse tipo de análise, de diálogo embasado com conteúdo. É assim, é um pouco do nosso caso. Imagina que a gente tem vários concorrentes, né, saindo do mundo do rally, indo para o nosso negócio. A gente tem vários concorrentes que têm modelos diferentes de motor, tamanho, feature, enfim. E no fundo, se a gente parar para pensar de uma forma racional e não emocional, e depois eu vou fazer essa ponte porque os Sertões e outras coisas que a gente faz, a gente vende mobilidade. Né? Então a gente vende uma caixa que te leva do ponto A para o ponto B. Se você pensar isso de uma forma muito racional e de uma certa forma o mercado automotivo está se transformando e tem muito isso. Né? Eu brinco que quando eu cheguei na Mitsubishi 8 anos atrás, a gente brigava por market share de vendas. Hoje a gente briga por market share de quilômetros, porque eu concorro com o Patinete, com o Uber, com a Yellow, com a Cometa, com a Movida, enfim. Então assim, se a gente não contar uma história muito bem contada, não criar uma imagem, não criar um sonho, não criar um storytelling ligado à nossa marca, a gente vai entrar num ponto de discussão de preço, de tamanho, de produto, que não justifica eventualmente nem de repente você comprar um carro. Então o que a gente fala muito é que
a gente não vende carro, a gente vende máquina de experiência. Porque você pode levar seu filho de segunda a sexta no colégio, ou ir até o trabalho com o carro da Mitsubishi, mas no final de semana você pode visitar uma praia onde só um carro 4x4 resistente chega, você pode ir fazer uma expedição, dentre todas as expedições possíveis que existem no Brasil e até fora do Brasil, com um carro como esse, que se você comprar um carro que simplesmente te leva do ponto A para o ponto B, não faz isso. Então, toda essa imagem tem que ser construída em volta disso, para as pessoas entenderem que a Mitsubishi não é só uma marca de carro, e sim ela é um lifestyle. E uma coisa muito interessante, né? Isso aconteceu com os ônibus, que a gente colocou os quatro ônibus no meio dos sertões, né? Então foi de Campo Grande até Fortaleza com os ônibus double decks, então os 2 andares, leito-cama, aquela coisa super confortável. E pra gente lá dentro, todo mundo sabe o que é um DD, né? Como que é um leito-cama, que tem um espaço, que tem ar-condicionado, que tem Wi-Fi. Só que lá dentro a gente sabe, quando a gente vai para o mercado, muitas pessoas, até mesmo os jornalistas que estavam lá, que a gente transportou o pessoal de conteúdo dos sertões durante todo o trajeto, eles olhavam e falavam, caramba, como assim? Aqui é melhor que um avião, aqui é... Então, assim, lá dentro, muitas vezes o óbvio tem que ser repetido e tem que ser comunicado e que tem que ser trazido de uma outra forma. Tem que ser vivido. Tem que ser vivido, exatamente, tem que ser trazido de uma outra forma, na experiência. Então, também, acho que tem essa parte do conteúdo e tem a parte da experiência em si com os veículos da Cometa ou da Mitsubishi também, nesse lifestyle que é muito bacana. Então, Tati, eu ia te perguntar isso. Uma das coisas que mais me deixou curioso na experiência da Cometa dos Sertões foi a presença dos motoristas, que estão acostumados aí de ponto A a ponto B, numa certa velocidade, no asfalto e tal. Como é que eles viveram essa aventura dos Sertões? A gente encontrou todos eles em Campo Grande, mas depois eles seguiram e a gente não conseguiu conversar mais. Como é que foi a experiência desses motoristas vivendo o mundo dos sertões e andando naquele ônibus gigantesco no meio do mato? Cara, meu celular quase acabou a memória da quantidade de imagens, de vídeos que eles faziam. Então, isso foi uma coisa muito bacana. A gente vê nas pesquisas de NPS, né, de satisfação do cliente, que o motorista, sim, é um fator decisivo para a viagem e é uma das coisas que a Cometa, a Mil e a Catarinense, são mais reconhecidas. Então, da cordialidade, do respeito dos motoristas. Isso a gente valoriza muito. E a gente fez antes, obviamente, um treinamento para esses motoristas. Eu falei, calma, gente, se alguém foi picado por uma cobra, vai dar tudo certo, que eu tenho um amigo que foi fotógrafo dos Sertões do Zé Mário, que ele, inclusive, já foi picado por uma aranha e deu tudo certo. Aí, na hora, eu falei, gente, o que eu tô falando agora para eles? Mas isso deu bastante um gás para eles se empolgarem, alguma coisa completamente diferente do dia a dia deles, por mais que eles façam viagens longas, muitas vezes, ou até mesmo em estradas não tão pavimentadas, vamos dizer assim, eles têm o treinamento dentro para ter essa segurança, essa preparação. Mas eles curtiram? Eles adoraram. Foi uma ação, além do patrocínio em si, de marca, conteúdo, experiência para fora, para dentro, foi uma experiência incrível também. O nível de engajamento deles, como eles se colocaram. Depois, no final, a gente fez o briefing antes e depois o debriefing. Que eu falei, a gente vai voltar, eu quero saber todas as histórias que vocês vão viver nos sertões. Eles voltando, contando as histórias. Eu falei, olha, eu quero uma foto de todos os amanheceres, os anoiteceres, que são os mais maravilhosos. Então, assim, para dentro, deu um gás muito forte também, com respeito à endomarketing, à equipe. Então, foi muito bacana que eu consegui trabalhar posicionamento, marca e também o público interno. Então, era hashtag Orgulho Sertões, tirando foto com o ônibus, e as pessoas também que tiveram contato com os motoristas, falando da experiência com eles, falando, nossa, estou impressionada da cordialidade deles. Então, assim, foi um reconhecimento muito bacana para eles também, eles curtiram muito. Que bom. Fernando, eu já ia falar de ciclovias, patinetes, bicicletas com branding, mudanças climáticas, quando você antecipou isso. Quando você fala de lifestyle, um pouco supera essas questões, mas assim, mais na minha geração do que na de vocês, tinha um conceito chamado prazer de dirigir. Como que você coloca, como você, a MIT, colocam o prazer de dirigir nesse ambiente de lifestyle, nesse ambiente de mundo MIT, nesse ambiente mais moderno? Não, assim,
a gente até outro dia estava conversando um pouco sobre essa história de patinete, de skate, de bicicleta. Isso são coisas muito mais last mile, né? Que é o conceito de uma distância pequena. E também outra coisa que a gente precisa sempre lembrar, que assim, a gente mora aqui em São Paulo, que é praticamente Manhattan, né? Você anda 50 quilômetros para fora, ainda é muito sonho de um adolescente ter o carro, ainda é um objeto de inclusão social, de poder, enfim, isso não vai mudar. O que talvez mude um pouco é essa história da história do prazer de dirigir, né? Eu sou suspeito para falar porque eu amo dirigir, inclusive fiz a Expedição dos Sertões, mas assim, acho que são duas coisas, né? Uma coisa é você, por exemplo, comer para se alimentar ou você comer como um prazer, um programa. E tem essa história, você se locomove do ponto A para o ponto B dirigindo, não é gostoso dirigir em trânsito de São Paulo, por exemplo, mas ao mesmo tempo no final de semana você quer pegar uma estrada e ter o prazer de dirigir ou entrar numa praia ou sei lá, no campo. Então são coisas paralelas, né? Isso no começo do século tinha a história as pessoas se locomoviam através dos cavalos, andando a cavalo. Quando o carro surgiu, pararam de fazer isso, mas o cavalo não deixou de existir e aí ele foi só para esse lado de prazer, esporte. Eu acho que, de uma certa forma... Mas o prazer é um ponto positivo, né? Super. De fazer algo que você faça com prazer e tal. E eu acho que é uma das valorizações do carro como... Não só como ferramenta de transporte, mas como ferramenta de vida, né? Sim, quer dizer. sim. E tem para todos os gostos, né? Vai para um lado, vai para o outro. A mesma pessoa faz as duas coisas e gosta das duas coisas. Mas... E querendo ou não, o carro também expressa muito a personalidade do dono, né? Então, do mesmo jeito que o jeito que você se veste, você quer mostrar de alguma forma quem você é, que tipo de coisas que você gosta, que tribo você pertence, o carro é muito parecido com isso também. Uhum. Uma pergunta para os dois. O mundo Agora das... sim, né? Agora pergunta para os dois. O mundo das empresas que enxergam eventos esportivos e que enxergam parcerias como essa das marcas de vocês com os Sertões, ele é cada vez menor. E o número de projetos, sonhos, planos e ofertas que vocês devem receber é cada vez maior. Então eu queria entender como é que vocês navegam nesse ambiente de todo mundo quer um patrocínio, todo mundo quer uma força, todo mundo tem um projeto para vender. E se possível, na resposta também, como é que vocês selecionam propostas, projetos e opções que conversam melhor com a marca de vocês. Nós vamos variar agora, vamos passar para o Fernando. Exatamente isso. Assim, realmente é um desafio. Acho que tão importante quanto você saber o que você quer, é você saber o que você não quer. E aí você já consegue filtrar muita coisa, né? Pelo menos na Mitsubishi a gente já sabe, esses aqui são os nossos territórios e onde a gente vai fazer o trabalho com consistência, porque marketing é consistência. Não adianta um dia você estar no futebol, outro dia você está no automobilismo, outro dia você está na natação, só porque apareceu um cara que ganhou medalha de ouro na natação, aí surge um Guga, vai para o tênis. Você vê muitas marcas cometendo esse tipo de erro, essa esquizofrenia aí de agora querer pegar carona em tudo que está acontecendo. Assim, precisa ter uma consistência e ao mesmo tempo tem uma grande vantagem hoje. Eu, por exemplo, quando comecei a trabalhar com automobilismo, a gente tinha que torcer para o nosso carro, o carro do meu cliente, ganhar, para a nossa assessoria de imprensa conseguir cavar uma pauta, para conseguir ter alguma publicação em jornal, revista, enfim, o rádio, que aparecesse o meu piloto e que ainda vazasse um pouquinho da marca. Então, assim, era uma coisa muito longe. Hoje, se você estruturar, você falou da história da Bud, acho que até passei reto por esse assunto do que a gente gerou de conteúdo. Uma das coisas, quando a gente colocou a equipe Spinelli em pé e trouxe, a gente falou, olha, é o seguinte, o retorno tem que ser dado antes da largada. Porque eu não sei se ele vai largar e vai fazer uma curva e vai dar no poste ou na árvore e vai ter que abandonar o rally. Então, como que a gente pega e empacota isso como uma história para não ser simplesmente um evento e sim ser uma plataforma de comunicação? Então, a gente começou desde a preparação
dos pilotos, a parte de adesivagem dos carros. Cada patrocinador que a gente fechava, a gente fazia um post, explicava por que ele estava envolvido com a gente, toda a estrutura que a equipe tinha levado para lá. E aí depois as coisas foram acontecendo, a gente deu tudo certo, a gente terminou com os 2 carros, o Rally dos Sertões, mas depois essa história teve que continuar. Então, assim, as fotos que foram captadas, as imagens que foram captadas, quais são as preparações que hoje estão sendo feitas para os próximos rallies pela equipe. Então, de uma certa forma, quando vem uma proposta, se ela é bem estruturada, se ele não veio vender um adesivo colado na porta de um carro de corrida, e sim um plano de comunicação, de brand content, através daquele meio e não daquele fim, cresce muito a chance da gente pegar e entrar e apoiar. Bom, Tati. vamos lá. Eu acho que o primeiro de Ele tudo... foi bem nessa resposta, ele vai ter que Foi bem. caprichar. Não, vamos Torta lá. na mão. Meu Deus do céu. Não, mas o que eu acho que a premissa básica é eu saber o que eu quero construir como marca com patrocínio, né? Acho que a partir do momento que eu tenho um posicionamento de marca, o patrocínio é uma ferramenta que eu vou ter para passar a minha mensagem, para passar a experiência que eu quero ter dos meus clientes com a minha marca. Quando a empresa, quando o time de marketing não tem isso claro, vai de acordo com a corrente. Então, agora... qualquer onda. O surf agora é a nova moda porque vai ser das Olimpíadas e tudo mais. Então vamos agora Brazilian Storm, né? Então, putz, tem a ver com a minha marca? Tem a ver o que eu quero comunicar? Então, por exemplo, o surf, a empresa, o grupo JCA, né, a Cometa, tem muitos destinos de surf. A M1 tem muitos destinos de surf. Nossa, então faz sentido eu comunicar os meus destinos de surf. Então faz sentido eu ir para o surf. A mesma coisa quando a gente fala de aventura, faz muito sentido, porque eu tenho muitos destinos de aventura. Quero passar segurança. Nossa, rally tudo a ver. Por quê? Até no Rally dos Sertões o meu ônibus performou super bem. Então imagina nas estradas, em outras estradas mais amigáveis, vamos dizer assim. Então não entender onde que está o mercado e como eu encaixo a minha marca. Onde está o patrocínio eu encaixo a minha marca. E sim eu ter uma clareza o que eu quero, qual mensagem que eu quero construir, que posicionamento eu quero ter para a minha marca, e eu vejo no mercado o que faz sentido. Obviamente, há 2 anos, quando eu cheguei na Cometa, que o time de marketing não era tão robusto, vinha muitas propostas, porque todo mundo precisa de mobilidade, todo mundo precisa, o teatro precisa transportar os atores. Tá bom, mas sobre o que é o teatro? Né? Faz sentido para a minha marca? Então, ter os pilares de patrocínio bem definidos e o que eu quero construir como marca com patrocínio faz completamente diferente na estratégia, que pode ser diferente pode ser não necessariamente igual ao que eu quero construir em TVC, em online, em offline. Então, cada ferramenta de comunicação tem o seu papel, mas é importante eu saber o que eu quero construir com a minha marca nisso. Quem está preparando o projeto de patrocínio para o ano que vem, quem está preparando iniciativas de marketing tem que prestar muita atenção nisso, porque tem que fazer um sentido global e tem que estimular o diálogo com as marcas. Fernando, pelo tempo de patrocínio, pelo envolvimento da MIT com os Sertões em todas as frentes, a gente imagina que os Sertões se apresenta como uma boa plataforma de marketing para vocês. Só que nenhuma plataforma é perfeita. Onde é que os Sertões pode melhorar para deixar a MIT e os clientes da MIT mais conectados? Você podia ter me mandado essa pergunta antes para eu dar uma estudada. Essa é fácil. Não, eu acho que assim, a gente viveu vários sertões, né? Então, em momentos que a economia estava, que eu falo que o Cristo estava decolando na capa da Economist, a outra que ele estava embicando. Então, mais investimentos, menos investimentos, enfim. E sem dúvida nenhuma, no último ano, quer dizer, esse ano, com esse grupo novo, né, com a presença também do Marcos, que é o fundador, deu um salto muito grande de disposição, de entender que o Rally dos Sertões é uma plataforma,
E que pode melhorar, evento é muito complicado porque ele pode melhorar sempre, né? Você sempre vai olhar e vai falar, pô, eu podia ter fechado essa parede com uma cenografia, eu podia ter melhorado a iluminação, a gente podia ter colocado mais uma arquibancada. Então, acho que esse é um ponto sempre que sempre vai ter resposta. Mas, sem dúvida nenhuma, o fato de largar de São Paulo ano que vem faz com que ele ganhe uma envergadura muito maior, porque justifica a gente fazer uma ativação muito maior na largada, justifica a gente fazer um programa de relacionamento com os patrocinadores que estão dentro da equipe, justifica a gente até convidar alguns patrocinadores, porque assim, de uma certa forma eu também sou vendedor de patrocínio, eu sou comprador de patrocínio, mas eu sou vendedor de patrocínio, porque eu preciso ir para o mercado para falar, olha, eu tenho uma equipe e eu preciso colocar algumas marcas lá, então esse ano a gente teve a Brewwood, a cerveja Brewwood, que a gente gerou um conteúdo especializado para eles, o iCarros, Men's Oil, Fairfax, enfim, todos eles, além da Mitsubishi, mas a gente prospectou também alguns patrocinadores que falaram não para a gente. E aí você não consegue mostrar a oportunidade que ele perdeu quando você de repente larga, sem menosprezar, pelo amor de Deus, a cidade de Campo Grande ou de Goiânia, porque as equipes de marketing, as agências de publicidade estão praticamente todas aqui. Então assim, eu tenho uma lista para levar o ano que vem dos meus patrocinadores e dos caras que falaram assim, pô, mas eu vou colar um adesivo num carro de rally, ele vai largar no meio do nada, vai voltar sujo que não vai dar nem para ver minha marca, e assim, que tipo de retorno que eu vou ter? Para eles entenderem que é uma plataforma, que ele pode levar um monte de cliente dele lá, que o piloto sobe no camarote, que ele pode fazer uma foto com o filho do presidente sentado dentro do carro, que ele pode pegar o melhor cliente dele depois de dar uma volta rápida num carro de rally com o piloto que ele está patrocinando. Então, assim, essa envergadura de largada de São Paulo vai ser muito legal. A gente ficou muito feliz com essa posição que vocês tomaram. E, assim, eu não posso pedir mais nada neste momento, porque, assim, acho que mais do que a gente precisava foi dado para 2020. Tati, além dessa parte que ele falou, eu queria saber de vocês se a presença da Cometa nos Sertões representa... A gente sabe que foi uma coisa oportunista do nosso lado e do lado de vocês, de última hora, que foi muito legal a forma com que vocês mataram no peito e resolveram, mas representa uma mudança de estratégia? A Cometa, a partir da experiência positiva nos Sertões, vai querer aparecer mais? Eu acho que caiu como uma luva no momento, então acho que é um pouco da pergunta anterior até. A gente é muito claro quais eram os pilares que a gente queria construir, que a gente quer construir. E a aventura está dentro, apareceu a oportunidade dos Sertões, então não foi nem no-braining, né? Não precisa nem pensar, já mata no peito, já chuta pro gol e acerta onde a coruja dorme, não é mesmo? Mas eu acho que pro próximo ano, acho que a gente tem muita oportunidade de explorar, tanto pelo tema que sai de São Paulo e passa por cidades que a Cometa atende, então isso é muito bacana também. Então, a gente saiu de Campo Grande, a gente está no sul e no sudeste, né? Então, sair de Campo Grande foi uma estratégia focada no patrocínio, nesse relacionamento que começou. Para o ano que vem, vejo grandes oportunidades, e não só com respeito aos sertões em si, mas à saúde e alegria nos sertões também, que a gente não falou aqui, eu acho que da ação social que vai passando pelas comunidades, que é muito importante. E a gente já estou pensando em ter um ônibus adaptado para levar, assim, para mais comunidades que não tem uma base, assistência dentro do ônibus, né? Então, acho que isso tem muito a ver também com o que a Cometa acredita. Tem um instituto JCA que já está há mais de 15 anos no mercado, com formação técnica de jovens, que é aí que está o futuro, e também tem um ônibus itinerante que leva cultura para as regiões que as nossas marcas, as nossas empresas atendem. E não levando um conteúdo, um espetáculo encaixotado, o mesmo para todos. Vai uma pessoa lá, entende a realidade da cultura daquele lugar e faz um espetáculo
para desenvolver a cultura e para valorizar as origens daquele lugar, que tem muito a ver com o estudo anterior que o SAS faz, que o Saúde e Alegria nos Sertões faz, vai entender a comunidade, vai ver a necessidade, mapeamento. Então, acho que tem uma grande oportunidade, além de marca, de fazer, de posicionamento de marca, mas também de fazer realmente a diferença na vida das pessoas. Então, acho que esse tá quicando essa bola pra gente chutar. Que lindo. Sem querer colocar vocês numa posição complicada, mas por uma questão de sensibilidade, de sinalização, eu queria saber de vocês se as mensagens que vocês têm recebido dos seus respectivos mercados indicam hoje algum cenário de recuperação econômica, de economia mais forte, algumas luzes no fim do túnel nesse respeito. Vocês sentem isso de alguma forma? Vocês recebem essa mensagem dos seus respectivos mercados? Começou comigo, né? Essa estava fácil. Acho que o que a gente sente é que o mercado de mobilidade vai mudar bastante nesses próximos anos, né? Então, a gente já vê uma mudança para o mundo digital muito forte, então a gente está investindo bastante no site, em outras iniciativas focadas no digital, mostrando que, assumindo que vai mudar, e é esse o direcionamento, a gente precisa estar aí. Com respeito ao mercado, tudo pode acontecer, né? Então, acho que está no... Tem acontecido. Tem acontecido numa velocidade incrível, como é no mundo digital, não é mesmo? Mas acho que é muito mais arregaçar as mangas e fazer acontecer, buscar todas as oportunidades. Talvez tenha não tantas oportunidades como tinha antigamente, o mercado não está tão fácil como era antigamente, então só ressalva que a gente tem que fazer cada vez mais com menos. E aproveitar todas as oportunidades de uma forma ainda mais profunda, explorando todo o 360, né? Então, acho que fala muito dos patrocínios. Um patrocínio aqui, outro patrocínio aqui. Hoje é tipo, vamos fazer a nossa aposta e vamos fazer o 360 nisso para a gente aproveitar, sugar tudo que tem para nos oferecer. Então, tudo pode acontecer. O seu mercado é muito sensível a balanço de economia. Mais do que eu gostaria. Muito mais do que você gostaria e merece. Algum sinal positivo? Como é que vocês estão? Bom, a gente viu os últimos dias, né? Acho que o papo aqui não é política, então não vamos entrar nessa história, mas assim, a gente sofre muito com a oscilação de moeda, né? Por razões óbvias, apesar de a gente produzir 70% dos carros da Mitsubishi já são produzidos no Brasil, mas o aço é em dólar, o pneu é em dólar, enfim, de uma certa forma isso acaba precificando, mas também quando a maré sobe para todo mundo e desce para todo mundo. Mas a gente está otimista, sem dúvida nenhuma, o Brasil é muito grande para caber dentro de um buraco, né? Com tudo que tentam fazer com ele, ele está sempre em pé. E se você olhar um pouco os movimentos macroeconômicos, né, a gente é uma fazenda gigantesca e o mundo vai comer o dobro do que ele come hoje daqui 20 anos. Então, isso significa que tem muita oportunidade para o Brasil crescer, é só não atrapalharem, né? A gente já fala assim, não quero nem que ajude, só não atrapalha. Já é um ganho. E no mercado de carro a curto prazo, a gente está otimista porque, de uma certa forma, o desemprego diminuiu, né? Então a confiança aumenta, aí o consumidor fica mais com um apetite maior para trocar o carro, o banco aprova o financiamento, fica menos restritivo, e aí de uma certa forma a roda movimenta. A gente, lógico que a Mitsubishi no Brasil trabalha num mercado muito nichado, a gente trabalha com um mercado de classe A, mas de uma certa forma a gente, por exemplo, 50% da nossa venda é picape. Então, o mercado de agronegócio... Uma fazenda grande precisa de muito movimenta muito para a gente consegue saber isso bem rápido na ponta e a gente vê alguns concessionários nossos que estão em regiões de agronegócio, estão super otimistas, vendendo as safras a preços nunca alcançados e, sem dúvida nenhuma, isso reflete no consumo dele de viajar mais, trocar o relógio, arrumar a casa e trocar a caminhonete.
E essa flutuação que você falou, né, é muito verdadeira e a gente sente isso bastante também no mundo. Exatamente, o combustível, então, é um dos principais custos que a gente tem, mas também, por outro lado, a gente tem versus um avião da vida, né? Então, as passagens estão muito mais altas do avião também, o pessoal vai para o seguro, que é o ônibus, né? Então, a mesma coisa com novos entrantes também. Tem um aplicativo, mas se alguma coisa der errado, vamos para o ônibus. Então, é bem esse momento de muitas incertezas, mas se fizer certo, se prestar um bom serviço para o cliente, ele vai vir e vai voltar. Enquanto uns choram, outros vendem leite. Exatamente. Bom, se os nossos principais patrocinadores, os nossos patrocinadores mais antigos e o mais novos estão otimistas, a gente também está otimista, porque ter patrocinadores do calibre da Cometa e da Mitsubishi deixa qualquer um otimista. Eu queria agradecer muito a presença dos dois, queria agradecer, como sempre, a produção da Meg Coutrin e do Pedro Perácio. Nesse programa a gente teve uma ajuda preciosa do Fernando Solano. E queria agradecer a Ponto 25, mas trouxe você aqui, que não é fácil. Queria agradecer também a equipe da Ponto 25, que trabalha na produção das imagens e na montagem do programa. Muito obrigado a todos, muito obrigado a vocês, e a semana que vem a gente volta.